Você sabia que um elemento simples como o sal pode ter um impacto espiritual profundo no seu lar? Jesus mesmo declarou: "Vós sois o sal da terra." Mateus 5,13, revelando que há um poder preservador, purificador e transformador no que parece insignificante. Mas o que aconteceria se você aplicasse essa verdade de forma literal e espiritual dentro da sua casa? Hoje, exploraremos o mistério espiritual por trás de colocar sal em lugares específicos do seu lar e como esse ato, quando feito com fé e propósito, pode abrir portas para a intervenção divina. Vamos mostrar como usar o sal como um símbolo de aliança, limpeza e proteção, alinhado com princípios bíblicos que têm sido usados desde tempos antigos. Você está pronto para entender o que Deus reservou para você quando consagra seu lar com algo que Ele santificou desde os tempos antigos? O sal ocupou um lugar essencial nas narrativas bíblicas, não apenas como um elemento culinário, mas como um símbolo sagrado, uma ferramenta espiritual que representa pureza, preservação, fidelidade e aliança com Deus. No entanto, hoje em dia, muitos esqueceram a profundidade espiritual que esse elemento carrega. Poucas pessoas compreendem que, quando Jesus disse, "Vós sois o sal da terra", Mateus 5,13, ele não estava falando apenas em termos metafóricos ou poéticos. Ele estava revelando uma realidade espiritual com implicações profundas para a nossa vida diária, especialmente no espaço onde passamos mais tempo, onde descansamos, nos alimentamos e, muitas vezes, buscamos respostas no silêncio nosso lar. Na Bíblia, o sal está presente em momentos cruciais do trato de Deus com seu povo. Em Levítico 2,13, o Senhor instrui claramente: "Temperarás com sal toda a oferta que apresentares. Não deixarás que falte jamais da tua oferta o sal da aliança do teu Deus." Isso não era um detalhe menor. O sal, ao ser incluído em cada sacrifício, era um sinal de que aquele ato não tinha apenas um propósito imediato, mas eterno. Era uma forma de dizer: essa aliança é duradoura, incorruptível, firme. O sal, portanto, era um testemunho silencioso da conexão espiritual entre o céu e a terra. Nos tempos do Antigo Testamento, quando duas pessoas selavam um pacto de hospitalidade ou aliança, compartilhavam pão e sal. Esse ato tinha um peso simbólico imenso. Ao compartilhar o sal, afirmava-se que aquele pacto não podia ser rompido. Trair alguém com quem você havia comido sal era considerado um ato de desonra grave. Agora, o que acontece quando somos nós que usamos o sal, não como tempero, mas como um ato consciente de fé, para selar a presença de Deus em nosso lar? O que acontece quando deixamos de vê-lo como algo cotidiano e começamos a reconhecê-lo como uma ferramenta de consagração espiritual? Colocar sal em nosso lar pode parecer um ato simples, mas na verdade torna-se uma declaração de guerra espiritual. É como erguer uma bandeira que diz: "Este território pertence ao Senhor." É voltar a levantar altares como faziam os patriarcas, mas no contexto da nossa vida moderna. Abraão construía altares onde Deus lhe aparecia. Nós também podemos marcar espiritualmente nosso espaço, não com pedras, mas com atos de fé, como o uso do sal. Não porque ele tenha poder em si mesmo, mas porque representa algo muito maior, a aliança com o Deus vivo. Recordemos o momento em que o profeta Eliseu purificou as águas de Jericó. A cidade sofria por causa de uma fonte de água contaminada. Embora o terreno fosse fértil, a água estava prejudicando tudo. Então Eliseu pediu um recipiente novo, encheu-o de sal, foi até a fonte, jogou o sal e declarou: "Assim diz o Senhor, eu purifiquei estas águas, já não causarão morte nem esterilidade." 2 Reis 2:21. O que Eliseu fez não foi um ato mágico, mas um ato profético. Ele usou o sal como um sinal do poder restaurador de Deus. Ao fazer isso, trouxe vida onde antes havia morte e fertilidade onde antes havia esterilidade. Você já se perguntou se há áreas em seu lar onde, espiritualmente, as águas estão contaminadas? Espaços onde há estagnação, discussões constantes, falta de paz, angústia persistente ou uma sensação inexplicável de opressão? Quando entendemos que o sal foi usado por Deus como um símbolo de purificação, restauração e aliança, então compreendemos que colocá-lo em nosso lar, de maneira intencional e em oração, não é um ato supersticioso, mas profundamente espiritual.
é trazer o eterno ao cotidiano. Em tempos em que o caos tenta entrar por cada canto, levantar sinais espirituais visíveis é um ato de obediência e confiança. O próprio Jesus se referiu ao sal como uma característica essencial de seus discípulos. Em Marcos 9:50, ele disse: "Bom é o sal, mas se o sal perder o sabor, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros." Aqui, Jesus não está falando apenas de manter o sabor, mas de preservar a essência da aliança. Ele está fazendo um chamado para vivermos vidas consagradas, vidas que influenciam, que preservam o bem, que resistem à corrupção. Ter sal em nós significa ter uma fé ativa, constante, que transforma ambientes. E se isso se aplica ao nosso interior, por que não se manifestaria também em nosso entorno físico? O sal também nos lembra que o pequeno, o discreto, pode ter um impacto imenso. Um pouco de sal transforma completamente o sabor de um prato. Da mesma forma, um pequeno ato de fé, como orar enquanto se coloca sal em seu lar, pode transformar profundamente a atmosfera espiritual que o rodeia. Não se trata de ritualismo, mas de alinhar nossos atos com os princípios bíblicos que Deus já estabeleceu. Ele não precisa de grandes espetáculos para agir. Basta uma pequena ação feita com fé e tudo pode começar a mudar. Há testemunhos de pessoas que, ao consagrarem seus lares com sal e oração, começaram a notar uma transformação tangível. A ansiedade diminuiu, o insônia desapareceu, as discussões cessaram, mas o mais importante, começaram a sentir a paz de Deus habitando entre eles. Isso não é magia, é obediência, é fé aplicada, é tomar um princípio eterno e colocá-lo em prática com reverência e entendimento. Pensemos também na esposa de Ló. Sua história aparece em Gênesis 19. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, o anjo advertiu claramente: não olhes para trás. Mas ela desobedeceu, olhou para o que Deus estava destruindo, para o que deveria ficar para trás, e se transformou em uma estátua de sal. Muitos veem esse relato como um castigo severo, mas há uma verdade profunda nessa transformação. O sal, que outrora foi símbolo de aliança, agora se torna um memorial de desobediência. Sua figura permanece até hoje como um aviso vivo do que acontece quando nossos olhos ficam no passado, no que é corrupto, no que Deus já deixou para trás. E essa é uma mensagem poderosa também para nós. Quando colocamos sal em nosso lar, não é apenas uma convite à proteção de Deus, mas também um compromisso de não voltar atrás, de deixar o que é velho, o que nos contamina, e caminhar para o que Deus preparou. O sal, nesse sentido, nos confronta, nos chama a avaliar nossa aliança com Deus. Está viva? Está preservada? Estamos sendo sal que dá sabor, que cura, que purifica? Ou nos tornamos insípidos, indiferentes, mornos? Quando entendemos o valor espiritual desse elemento, seu uso se torna muito mais que um gesto. Torna-se uma declaração. Ao longo dos séculos, a Igreja usou o sal como símbolo de purificação e consagração. Em muitas tradições cristãs, até mesmo a água benta é preparada misturando-a com sal, seguindo a oração do profeta Eliseu, não como um ato litúrgico vazio, mas como uma afirmação viva do poder de Deus para transformar o ordinário em instrumento de graça. Cada vez que consagramos algo com sal, estamos dizendo: isto pertence a Deus. Isto foi separado para o seu propósito. Quando um crente toma sal e ora sobre ele, entregando-o a Deus e pedindo que seja usado como símbolo de sua presença, algo se ativa espiritualmente. Não é mais apenas cloreto de sódio. É um lembrete visível da aliança eterna. É um sinal profético, como quando os israelitas marcaram os umbrais de suas portas com sangue no Egito, e o anjo da morte passou ao largo. Assim também nós, ao marcarmos nossos lares com fé, declaramos: este lugar é terra santa. E essa é a chave, a fé. Não é o elemento que tem poder, mas a fé depositada no Deus que usa o pequeno para fazer coisas grandes. Assim como Jesus curou com lama, como Moisés tocou as águas com sua vara, como Paulo enviava lenços sobre os enfermos, assim também hoje Deus pode usar um ato tão simples como colocar sal no lar para manifestar sua presença.
Vivemos tempos em que muitas famílias estão lutando no invisível. Há lares aparentemente perfeitos por fora, mas quebrados por dentro. Quartos cheios de móveis novos, mas vazios de paz. Cozinhas com comida abundante, mas sem gratidão. Casas decoradas, mas espiritualmente vulneráveis. É aqui que o chamado a consagrar, a voltar à aliança, ganha mais sentido do que nunca. Usar o sal como ferramenta profética é declarar: basta de nos conformarmos com o aparente. Queremos lares cheios da presença de Deus, espaços onde se respire paz, onde o inimigo não tenha entrada, onde o santo seja honrado. A partir dessa compreensão, tudo muda. Não se trata de rituais externos, mas de ativar, pela fé, princípios eternos. Trata-se de viver o que Jesus ensinou, ser sal, levar esse salincon na nossa vida, começando pelo lugar onde habitamos. Porque se nossa casa está consagrada, nosso coração também estará. E se nosso coração está alinhado com Deus, então tudo mais, nossas relações, nossas decisões, nossos caminhos, começará a se alinhar também. Assim como Eliseu purificou as águas com um punhado de sal e uma palavra de fé, você também pode começar a purificar seu entorno com um ato de obediência. Não subestime o poder do simbólico quando está respaldado por uma fé genuína. Deus usou o pequeno para confundir o grande e o louco para envergonhar o sábio, e continua fazendo isso hoje. A porta de entrada. A porta de entrada de um lar é muito mais do que uma estrutura física. No mundo espiritual, ela representa o limiar entre o que é permitido entrar e o que deve ser mantido fora. É o primeiro ponto de contato entre o exterior e o que é considerado território sagrado. Ao longo das Escrituras, encontramos que Deus dá uma importância particular aos umbrais e à maneira como eles são marcados, consagrados ou protegidos. Em Êxodo 12, durante a primeira Páscoa, Deus instruiu o povo de Israel a untar os batentes e o lintel de suas portas com sangue, para que o anjo destruidor passasse ao largo. O sangue será um sinal nas casas onde vocês estiverem. Quando eu ouvir, passarei por vocês. Êxodo 12, 13. Esse ato não era apenas simbólico, era espiritual, profético. Uma obediência que trazia salvação. A porta é uma declaração. É o lugar onde se estabelece quem tem autoridade para entrar. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. João 10, 9. Ele não escolheu essa imagem por acaso. Ele é o acesso, o ponto de entrada, a cobertura divina. Da mesma forma, ao colocar sal na entrada de nosso lar, estamos declarando que Jesus é a única porta legítima, que tudo que entra deve passar pelo seu filtro. Estamos traçando uma linha espiritual, afirmando que nossa casa não será um lugar vulnerável nem exposto, mas coberto sob a proteção da aliança eterna. No mundo espiritual, os portais ou entradas têm um peso especial. Não é coincidência que muitos ataques, influências ou perturbações espirituais comecem pelo que é permitido entrar no lar: palavras, atitudes, objetos, pessoas, hábitos. Tudo entra por alguma porta, seja literal ou simbólica. Por isso é essencial estabelecer autoridade desde o limiar. Assim como Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué 24:15, essa declaração deve começar desde o primeiro passo para dentro. Colocar sal na entrada não é uma superstição, é uma proclamação espiritual. É lembrar ao inimigo que aquela casa está selada, separada, marcada por uma aliança com o Deus vivo. A Bíblia mostra que há lugares onde Deus estabelece sinais para lembrar ao seu povo que devem permanecer firmes na obediência. O livro de Deuteronômio nos ensina que Deus ordena escrever seus mandamentos nos batentes e nas portas das casas. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6:9. A porta não é um simples acesso físico. É um altar, um lugar de recordação, um ponto de afirmação espiritual. Colocar sal ali, acompanhado de oração e da palavra, é continuar esse princípio. É dizer: aqui governa a verdade de Deus. Aqui se honra o seu nome. Aqui começa e termina a sua autoridade. Quando Eliseu usou o sal para purificar as águas, ele o fez em um ato de obediência profética. Não foi o sal em si, mas o ato de se alinhar com o poder de Deus. O mesmo ocorre no limiar do lar. Quando com fé colocamos sal nesse lugar, estamos restaurando o que talvez tenha sido contaminado. Estamos purificando o passo de quem cruza,
abençoando as entradas e saídas, invocando a cobertura divina sobre tudo que entra e sai, porque todo trânsito espiritual começa nas portas. Jesus disse com clareza: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. João 10:1. A porta representa a legalidade espiritual. O que entra sem autoridade pode causar dano. O que é abençoado e entra sob o senhorio de Cristo traz paz e propósito. Marcar esse espaço com sal é colocar em prática o que a Escritura ensina, estabelecer sinais visíveis de aliança, obediência e santidade. É reconhecer que nosso lar não é um lugar comum, mas um território consagrado. Quando o povo de Israel cruzou o Jordão e entrou na terra prometida, a primeira coisa que fizeram foi erguer um monumento com 12 pedras como sinal. Era uma declaração: este lugar pertence a Deus. Esta terra é herança divina. Assim também nós devemos marcar a entrada de nossos lares como terra prometida, como lugar de herança e bênção. E isso começa com um sinal visível de aliança, como o sal. Em Mateus 10:12, Jesus ensina que ao entrarmos em uma casa devemos declarar paz sobre ela. Se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se não for, que a vossa paz volte para vós. Essa paz não é uma ideia, é uma presença, a manifestação do governo de Deus. Mas essa paz precisa de portas abertas à presença de Cristo e fechadas a toda contaminação. Por isso é tão importante consagrar o limiar, torná-lo um lugar de boas-vindas ao santo e de bloqueio ao profano. É um ato espiritual que estabelece o tom de tudo o que acontece dentro. Muitos lares não encontram descanso porque esqueceram o que a porta representa. Deixam entrar influências sem discernimento, abrem-se a palavras, ambientes ou visitas sem oração nem cobertura. O resultado é desordem, conflitos, opressão espiritual. Restaurar o sentido do limiar é restaurar a ordem de Deus. Colocar sal nesse ponto, orando com autoridade, declarando a palavra, é erguer um altar invisível, um muro de proteção espiritual que impede o inimigo de avançar. A Escritura está cheia de indicações claras sobre a importância de proteger o que entra e o que sai. Em Provérbios 4:23 somos exortados sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse princípio também se aplica ao lar. O coração da casa começa em sua porta. Se não cuidarmos do que entra, corromperá o que está dentro. Por isso, ao colocar sal, estamos fazendo algo mais que um ato externo. Estamos exercendo domínio espiritual. Estamos dizendo: aqui não entra nada que não venha de Deus. Este limiar não está aberto à escuridão, mas à luz. Este passo está marcado pela presença do Altíssimo. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel ia empreender batalhas, o sacerdote passava à frente com a Arca da Aliança. Eles sabiam que a vitória não vinha pela força, mas pela presença. Assim também, nós, ao entrarmos em nosso lar, devemos fazê-lo sob a mesma consciência que cada passo, cada entrada e saída esteja sob a autoridade do Senhor. Jesus não ensinou práticas vazias. Cada palavra sua estava carregada de propósito. Quando disse que somos o sal da terra, ele o fez para que entendêssemos que carregamos algo que purifica, que limpa, que faz diferença. E se isso está em nós, então deve se manifestar também no que tocamos, onde habitamos, no que protegemos. A casa é um reflexo da alma. E a porta, como reflexo da alma aberta ou fechada a Deus, é o primeiro lugar onde começa a ordem divina. Uma casa onde a entrada está consagrada, onde o sal foi colocado como símbolo de fidelidade, onde a oração foi declarada com autoridade, é uma casa onde o inimigo não tem lugar. Não porque ele não queira entrar, mas porque não pode. Porque há uma marca, uma aliança, uma declaração espiritual permanente. O Salmo 121 nos oferece uma promessa poderosa para quem busca essa cobertura. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 121, 8. Essa não é uma frase decorativa, é uma garantia para aqueles que caminham em obediência. Deus promete cuidar de nossas idas e vindas, mas também espera que nós estabeleçamos esse ordem espiritual, que não permitamos entradas abertas ao desordem, que não baixemos a guarda, que não menosprezemos a importância do limiar.
Colocar sal é uma forma de declarar: cremos na tua promessa, confiamos na tua palavra, estabelecemos o teu reino desde a entrada mesma. O sal, em seu silêncio, fala, testifica, proclama. É sinal da aliança, símbolo do incorruptível, expressão do Deus que guarda, que purifica, que sustenta. Quando colocado na porta, está dizendo: este espaço foi separado, este lar foi consagrado, este passo foi coberto. E Deus honra essa fé, honra esses atos que parecem pequenos, mas que no mundo espiritual abrem dimensões de bênção. Ele não despreza o que nasce de um coração rendido, de uma intenção alinhada com sua palavra. Que não passe despercebido o limiar da sua casa, que ele não se torne um espaço esquecido ou insignificante. Que cada vez que você o cruzar, lembre-se de que aquele lugar foi marcado por uma aliança maior, por um sangue mais poderoso, por uma promessa eterna. Jesus é a porta. Ele é a entrada legítima. E quando você o reconhece, o invoca e o proclama com autoridade, sua cobertura desce como um manto sobre todo o seu lar. A cozinha. A cozinha é o coração silencioso do lar. É ali que se preparam os alimentos que sustentam o corpo. Mas também é um espaço onde se reflete o espírito com o qual se vive. A maneira como se cozinha, se serve, se compartilha e se agradece pelo recebido diz muito sobre a atmosfera espiritual que governa esse espaço. Na palavra de Deus, a provisão sempre esteve intimamente ligada à fidelidade divina e à atitude do coração. Por isso, consagrar a cozinha não é uma formalidade sem sentido. É um ato de honra e reconhecimento. Colocar sal nesse lugar tem um significado espiritual profundo quando feito com entendimento, porque lembra que a provisão vem do céu e que cada alimento preparado é uma bênção que deve ser administrada com gratidão e reverência. Em 2 Reis 4, relata-se o momento em que o profeta Eliseu purificou uma panela de comida envenenada. Os profetas haviam colhido cabaças silvestres sem saber que eram venenosas. E quando as cozinharam, gritaram: homem de Deus, há morte nesta panela. 2 Reis 4, 40. Eliseu, sem entrar em pânico, pediu farinha, jogou-a na panela e disse: serve para que comam. E não houve mais dano. Embora ele não tenha usado sal nessa ocasião, o princípio é o mesmo. Quando Deus intervém no ato de alimentar, ele transforma tudo. A cozinha pode parecer um espaço técnico ou rotineiro, mas, quando entregue a Deus, torna-se um altar. É aí que se multiplica, se purifica, se alimenta não apenas o corpo, mas também o espírito que habita em quem recebe. O ato de colocar sal na cozinha é declarar que esse espaço não estará marcado pela escassez, pelo desperdício ou pela desordem, mas pela abundância, pelo agradecimento e pelo ordem divino. É declarar que cada alimento preparado será abençoado, que cada conversa ali realizada será edificante e que esse ambiente estará cheio da presença de Deus. No Salmo 145, 15 e 16, o salmista reconhece essa verdade: os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu alimento no tempo certo. Abres a tua mão e satisfazes o desejo de todo ser vivente. Essa não é apenas uma afirmação poética, é uma promessa que ganha vida quando se honra o lugar de onde se distribui o sustento. Ao longo da história bíblica, as mesas foram cenários de revelação. No Salmo 23, Davi declara com firmeza: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. A imagem que ele projeta não é de uma simples refeição, mas de um banquete preparado por Deus como expressão de cuidado, proteção e vitória. Esse princípio se estende a todo lugar onde se cozinha com consciência espiritual. O alimento preparado sob essa cobertura não apenas alimenta, mas cura, não apenas sacia, mas transforma, porque não se trata do ingrediente, mas da presença de quem abençoa. Jesus escolheu uma mesa para revelar um dos atos mais significativos do Novo Testamento. Durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Lucas 22, 19. Esse pão, preparado em uma cozinha em um espaço cotidiano, tornou-se símbolo eterno do sacrifício redentor. O que aconteceu ali foi um lembrete de que Deus se manifesta no simples,
no diário, no repetido. A cozinha, portanto, não deve ser ignorada espiritualmente. É o lugar onde o sagrado e o comum se entrelaçam. E colocar sal ali com oração e propósito é marcar esse ponto como território de bênção contínua. No deserto, quando o povo de Israel clamava por alimento, Deus enviou maná do céu. Cada manhã, os israelitas encontravam no chão a provisão exata que precisavam para aquele dia. Não podiam guardar mais do que o necessário, nem acumular, porque o maná era diário, fresco, suficiente. Isso ensinou ao povo a confiar, a depender, a não viver sob a lógica do medo, mas sob a certeza da provisão divina. Aplicar esse princípio ao nosso lar, e em especial à nossa cozinha, é declarar que não vivemos apenas pelo esforço humano, mas pela fidelidade de um Deus que nunca falha. Quando se coloca sal na cozinha, estabelece-se um pacto com essa verdade. Afirma-se que a provisão será constante, que não haverá falta, e que toda fonte de angústia relacionada ao alimento será anulada, porque a ansiedade muitas vezes entra pela falta de sustento, mas a fé expulsa esse medo. Em Filipenses 4:9, Paulo assegura: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Essa promessa deve ser ativada também no lugar onde se prepara o que Deus proveu. A cozinha pode ser, além disso, um espaço de batalha espiritual. Quando não está consagrada, é um lugar onde facilmente pode se instalar a reclamação, o descontentamento, a murmuração, onde se discute, se julga, se critica, onde as palavras pronunciadas carregam um ambiente de tensão ou amargura. Por isso, é necessário santificá-la, não apenas para que a comida seja abençoada, mas para que o ambiente espiritual que emana desse espaço seja saudável, puro e cheio de paz. O sal, como símbolo de aliança, rompe com tudo que contamina, representa pureza, permanência, integridade. Quando é colocado com propósito na cozinha, torna-se uma barreira contra tudo que busca infiltrar escuridão no lugar onde se constrói a vida familiar. Em Mateus 14, narra-se como Jesus multiplicou os pães e os peixes. Não havia o suficiente para alimentar a multidão, mas ele não se focou no que faltava. Tomou o que havia, olhou para o céu, abençoou e repartiu. E não apenas foi suficiente, mas sobrou. Esse milagre, que começou com um ato de gratidão, mudou o destino de milhares de pessoas naquele dia. O princípio revelado é claro: onde há gratidão, há multiplicação. A cozinha consagrada é um lugar onde esse princípio se ativa, onde não há queixas, mas gratidão, onde não há temor, mas confiança, onde cada ingrediente é uma oportunidade para ver a fidelidade de Deus manifestada. O sal não transforma por si mesmo, mas representa uma intenção. É uma ferramenta que, como tudo que se oferece a Deus, torna-se veículo de sua presença quando usada com reverência e fé. Na cozinha, esse pequeno gesto de colocá-lo com oração é também um ato de alinhamento espiritual. É dizer: esta casa depende de ti, esta mesa te pertence, este alimento recebemos como uma dádiva do teu amor. E essa atitude não apenas transforma o ambiente, mas os corações que ali se reúnem. Não é casual que muitas das ensinanças mais profundas de Jesus tenham ocorrido em torno de uma mesa. O ato de compartilhar alimento era sagrado, não apenas pelo pão, mas pela comunhão. A cozinha, como espaço de preparação, é parte dessa comunhão. E quando consagrada com sal, está se preparando não apenas uma comida, mas um ambiente onde Deus pode se mover, onde pode falar, onde pode curar. Porque a comunhão verdadeira não se constrói em grandes auditórios, mas em mesas humildes, onde há honestidade, abertura e honra. A Bíblia mostra que Deus presta atenção aos detalhes. No Antigo Testamento, os sacerdotes deviam preparar os pães da proposição cada semana e colocá-los na mesa do santuário. Esses pães não eram comuns, eram símbolo de presença, de recordação, de aliança, eram feitos com ingredientes específicos, colocados em ordem específica e deviam ser tratados com respeito. O alimento, quando oferecido com propósito, transcende sua função básica e se torna testemunho. Assim também, cada prato preparado com oração, com mãos limpas e coração agradecido,
pode ser uma oferta espiritual. Colocar sal nesse contexto é marcar essa cozinha como parte de um sacerdócio ativo, onde o cotidiano se torna altar. Em Deuteronômio 8:10, há uma instrução precisa: comerás, te saciarás e bendirás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. A bênção não se limita ao momento do consumo, mas começa antes, na preparação, no ambiente onde se cozinha o sustento, na atitude com que se recebe o que será servido. Consagrar a cozinha com sal é um ato de obediência a esse mandato. É bem dizer mesmo antes de se saciar, é agradecer mesmo antes de ver a mesa servida, é render todo o processo ao governo de Deus. Às vezes o inimigo busca semear desânimo precisamente no lugar onde se origina o sustento. Se ele consegue contaminar a cozinha, pode alterar a unidade do lar. Se a comida se torna rotina sem propósito, se o ambiente se enche de queixas ou tensões, a mesa perde seu caráter sagrado. Mas quando esse espaço é restaurado, quando é ungido com sal como símbolo de santidade, o ambiente se transforma. Porque Deus não habita na indiferença, mas na honra. E onde há honra, ele permanece. A provisão não é apenas material, também é emocional, espiritual, relacional. Tudo isso se alimenta no ambiente onde se cozinha. Por isso, declarar esse lugar como terreno santo, selá-lo com sal, orar pelos alimentos que se preparam, abençoar as mãos que cozinham, é ativar um círculo de bênção que afeta toda a casa. Não há ato pequeno quando feito com fé. Não há espaço irrelevante quando rendido a Deus. E não há cozinha que não possa se tornar altar quando marcada com o sinal de sua aliança eterna. Assim como Eliseu purificou uma panela contaminada, também Deus pode purificar cada canto desse lugar quando convidado a governar. O gesto de colocar sal, acompanhado de oração, é um sinal visível de que esse espaço lhe pertence. E onde ele reina, a ordem, a provisão, a paz. O que parece um ato simples se torna um muro espiritual contra toda contaminação. Porque Deus honra os símbolos quando estão respaldados por um coração que o busca em espírito e em verdade. Os quartos. Os quartos de um lar não são simplesmente espaços destinados ao descanso físico. São lugares onde a mente se silencia, o corpo se aquieta e o espírito fica exposto. É ali que as conversas externas cessam e portas internas, muitas vezes invisíveis, se abrem. Os quartos são testemunhas silenciosas de nossas orações mais sinceras, de nossas lutas interiores, de nossos sonhos mais profundos. Por isso, na perspectiva espiritual, não são lugares neutros. Eles têm carga, têm memória, têm influência. E se o descanso é um presente de Deus, então o lugar onde esse descanso ocorre deve ser um território de paz santificado e consagrado. Colocar sal nesse ambiente não é um ato vazio, mas uma forma de declarar que o sono será guardado, que a mente será restaurada e que as portas espirituais que se abrem durante a noite estarão sob o governo do Senhor. O salmista escreveu: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver seguro. Salmo 4:8. Essa afirmação não nasce do cansaço, mas da confiança. O sono verdadeiro, aquele que realmente restaura, não depende apenas das condições físicas, mas do estado da alma. Há quem durma muitas horas e acorde exausto porque sua mente não descansou, seu espírito não se aquietou, seu quarto não estava espiritualmente em ordem. Há quem se deite, mas seja visitado por pensamentos intrusivos, lembranças dolorosas, imagens perturbadoras. O descanso se torna tormento, e a noite, um campo de batalha. E se a batalha é espiritual, a estratégia também deve ser espiritual. Colocar sal no quarto é declarar que esse espaço já não está disponível para perturbação, que esse ambiente não será mais território do temor, que esse lugar foi separado para a comunhão e a restauração que só Deus pode dar. Durante a noite, os pensamentos se intensificam, as emoções se amplificam, o não resolvido se manifesta. Por isso, o inimigo busca influenciar esse espaço com sutileza, semeando ansiedade, insegurança, insônia, até pesadelos que não provêm de causas fisiológicas, mas de um ambiente espiritualmente contaminado.
Em Jó 33, 14 e 15, revela-se que Deus também fala nesse tempo. Deus fala, porém, de um modo ou de outro, mas o homem não percebe. Em sonho e em visão noturna, quando o sono cai sobre os homens, quando se deitam no leito. Isso significa que a noite não é simplesmente o fechamento do dia, mas um canal onde o céu também busca se comunicar. O quarto, portanto, deve estar disposto para essa conexão. O ato de colocar sal se torna uma preparação espiritual, não para provocar uma experiência, mas para permitir que, se Deus deseja falar, encontre um ambiente limpo e em paz, sem interferências espirituais alheias. A Bíblia está cheia de momentos em que Deus escolheu falar enquanto seus servos dormiam. A José, ele deu instruções por meio de sonhos que salvaram Jesus do perigo. A Salomão visitou-o na noite para conceder-lhe sabedoria. A Daniel revelou mistérios. Mas esses encontros ocorreram em espaços onde o espírito estava receptivo, onde o entorno estava sob sua cobertura. Colocar sal no quarto é fazer espaço para o sagrado. Não porque o objeto tenha poder, mas porque representa um pacto. É um sinal visível de uma decisão invisível, render esse lugar ao domínio absoluto do Senhor. Também é importante compreender que o corpo precisa de descanso, mas a alma precisa de paz. Há quem cuide do colchão, da rotina, da temperatura, mas descuide do ambiente espiritual. Permitem que conversas pesadas, conteúdos negativos ou pensamentos contaminantes entrem no quarto sem filtro. Então esse espaço, que deveria ser um refúgio, torna-se uma extensão do ruído do dia. E quando não há paz no ambiente, o corpo pode dormir, mas a alma continua em tensão. Por isso, colocar sal é também purificar, é limpar o que não se vê, é declarar que esse lugar não será depósito do alheio, mas morada do Espírito. Em Isaías 26:3 lemos uma promessa poderosa: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Essa paz completa não é frágil nem intermitente. É uma paz que permanece mesmo quando tudo mais se silencia. Mas para que essa promessa se ative, o entorno também deve estar em harmonia. O quarto não é um espaço qualquer, é um santuário íntimo. E como todo santuário precisa de limpeza espiritual. O sal, como símbolo bíblico de pureza e preservação, atua como um lembrete de que esse ambiente foi apartado, de que não se trata apenas de fechar os olhos, mas de render a alma em confiança. Ao longo das Escrituras, Deus instruiu seu povo a marcar espaços, a estabelecer sinais, a erguer altares, não porque ele precisasse desses atos, mas porque o ser humano precisa lembrar, declarar e ativar o que crê. Em Deuteronômio 11:20, Deus ordenou que suas palavras fossem escritas nos umbrais da casa e nas portas. Esse princípio pode ser aplicado também ao quarto. Colocar sal, orar com autoridade, declarar a palavra nesse lugar é marcá-lo. É dizer, este quarto não é neutro, aqui não se alojam temores, aqui não há lugar para a desordem, aqui reina a palavra, aqui se dorme em paz, não porque não haja problemas, mas porque há uma presença superior que governa. O inimigo opera na escuridão, e a escuridão não é apenas ausência de luz, mas ausência de direção, de clareza, de cobertura. Mas quando um quarto foi consagrado, quando a luz espiritual foi acesa, não há sombra que possa permanecer. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Essa instrução se aplica a cada espaço que habitamos. Não dar lugar é não conceder autoridade, não ceder espaço, não permitir influência. O quarto onde você dorme deve ser um lugar fechado à escuridão e aberto à voz de Deus. Colocar sal ali com entendimento e oração é parte desse cerco espiritual que impede a entrada do alheio e estabelece o domínio do reino. Em muitas culturas bíblicas, o leito não era apenas um lugar de descanso, era também um local onde se meditava, se orava, se recebia instruções divinas. O Salmo 63:6 expressa: quando me lembro de ti no meu leito, quando medito em ti nas vigílias da noite. O ato de deitar-se era também um ato de contemplação espiritual, não uma desconexão, mas um repouso intencional. Essa visão eleva o propósito do quarto. Não é um simples cômodo,
É um ponto de encontro com Deus, um lugar onde se pode meditar, receber direção, renovar forças. E se esse é o seu propósito, então deve estar espiritualmente protegido, limpo e pronto para ser usado como altar. O sal, em seu silêncio, declara algo que muitas vezes nossas palavras não conseguem expressar. Declara separação, fidelidade e pureza. E quando colocado em um quarto é como se dissesse: aqui não entra o profano. Aqui não habita a perturbação, aqui não tem lugar o temor. Apenas a paz de Cristo governa este lugar. Apenas sua presença enche este ambiente. Apenas sua voz será ouvida no silêncio da noite. Porque o descanso verdadeiro só pode vir daquele que criou o descanso. Em Hebreus 4, 9 e 10 fala-se de um repouso prometido. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso também repousou de suas obras, como Deus das suas. Esse repouso não é apenas escatológico, é também uma experiência presente. Uma alma que confia repousa, uma mente que se submete descansa, um espírito alinhado se aquieta. Mas esse tipo de descanso requer ambientes em harmonia. Não se trata de técnicas, mas de presença. E o quarto consagrado é parte dessa experiência. Não há repouso se o ambiente está aberto ao desordem espiritual. Não há descanso se a mente não se sente segura. Por isso, é tão vital marcar esse espaço como território do Altíssimo. Não basta desejar descanso, é necessário prepará-lo. Não basta buscar silêncio, é necessário estabelecer ordem espiritual. E nesse contexto, o sal não é um acessório, é uma declaração. Cada partícula colocada com fé se torna testemunha do pacto. Nas Escrituras, o sal não era opcional nos sacrifícios, era parte obrigatória. Em Levítico 2:13, lemos: com toda a tua oferta oferecerás sal, e não farás que falte jamais da tua oferta o sal da aliança do teu Deus. Essa inclusão não era um detalhe menor. O sal representava continuidade, permanência, seriedade. No contexto do lar, usá-lo com fé no quarto é levar esse mesmo princípio ao lugar onde somos mais vulneráveis. Dormir é render-se, e não podemos nos render com tranquilidade se o ambiente não está coberto. Deus não nos chama a ignorar a realidade espiritual. Ele nos chama a governá-la com sua palavra, a cobri-la com oração, a marcá-la com símbolos de fé. O quarto, nesse sentido, é um espaço que deve ser intencionalmente governado. E quando se coloca sal, quando se ora com autoridade, quando se lê a palavra nesse lugar, algo se ordena. Não porque a rotina mude, mas porque a atmosfera espiritual o faz. E onde há atmosfera de paz, há sonhos que edificam, visões que orientam, descanso que cura. A paz que excede todo entendimento não é produzida por condições externas, mas pela presença interna. Mas essa paz também precisa ser protegida. E o quarto, sendo o centro do descanso, deve refletir essa verdade. O sal, como testemunha silenciosa do pacto, atua como marca, como limite, como muro. Sua presença no espaço não é superstição, é obediência. Não é religião, é revelação. E quando essa revelação se ativa, o inimigo retrocede, a mente descansa, o espírito se fortalece. No tempo de Samuel, Deus o chamou no meio da noite. O jovem dormia perto da Arca da Aliança, no templo. A voz o despertou e, após aprender a reconhecê-la, ele respondeu: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel 3:10. Esse momento marcou o início de seu chamado profético. Mas esse chamado não ocorreu na praça pública, nem em um lugar de espetáculo. Aconteceu na quietude, no repouso, no lugar apartado. E assim continua sendo. Deus fala no meio do silêncio, no meio do descanso. Mas para que isso ocorra, deve haver ordem, santidade, cobertura. Quando você coloca sal em seu quarto, está dizendo: estou disponível, estou alinhado, estou coberto. Não quero simplesmente dormir, quero repousar em ti. Quero que esse lugar seja uma extensão da tua presença, não um campo aberto à confusão. Quero que cada noite seja uma oportunidade de renovar minhas forças, de receber tua paz, de ouvir tua voz, porque o descanso não é apenas físico, é espiritual. E quando o ambiente o permite, a alma se aquieta e Deus fala. O banheiro.
O lugar destinado à higiene pessoal pode parecer, à primeira vista, um dos espaços mais ordinários da casa. No entanto, no plano espiritual, tudo que implica limpeza tem um peso simbólico maior. O banheiro é o local onde se lavam impurezas físicas, mas também pode ser o cenário de uma renovação mais profunda, quando se entende que a ordem de Deus abrange cada aspecto da vida, até mesmo aquilo que muitos consideram irrelevante. A Bíblia está impregnada de imagens de purificação, de águas que limpam, de atos que simbolizam restauração. Nesse sentido, consagrar com sal esse espaço é muito mais que uma prática externa. É declarar que mesmo no íntimo, no cotidiano, o Espírito de Deus tem senhorio. A limpeza sempre foi um tema sério nas Escrituras. Deus instruiu seu povo sobre banhos rituais, vestes limpas, lavagens específicas, antes de se apresentarem diante dele. Em Êxodo 30, 18, 20, o Senhor ordenou a fabricação de uma pia de bronze, para que Arão e seus filhos se lavassem antes de entrar no tabernáculo. Não se tratava apenas de higiene, mas de dignidade espiritual, de respeito pela santidade de Deus, de consciência de que não se pode aproximar do sagrado sem passar antes por uma etapa de limpeza. Esse princípio, embora estabelecido sob a lei mosaica, ainda fala hoje a realidade interior do crente. Deus espera pureza no que somos, mas também honra quando demonstramos que até nossos espaços físicos estão sob sua autoridade. O banheiro, como espaço de transformação, reflete uma dimensão do caráter de Deus, seu desejo constante de renovação. Em Isaías 1,16, ele diz com clareza: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas obras de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Essa convocação não é apenas para uma limpeza simbólica, mas para uma mudança profunda que começa com uma decisão. Colocar sal nesse lugar é agir sobre essa decisão, é afirmar que já não há espaço para a impureza, para a desordem, para o que contradiz a limpeza espiritual. É uma forma de pôr ordem, não apenas visual, mas espiritual, proclamando que cada canto do lar foi submetido ao senhorio de Cristo. Quando Jesus lavou os pés de seus discípulos, ele o fez não apenas para dar exemplo de humildade, mas para mostrar que no reino a limpeza tem um sentido profundo. Pedro, a princípio, recusou, mas Jesus lhe respondeu: se eu não te lavar, não tens parte comigo. João 13:8. A purificação abre portas, concede acesso, ativa comunhão. Essa verdade trasladada ao lar nos lembra que todo lugar onde ocorre limpeza pode ser também um altar se rendido a Deus. E o banheiro, sendo o lugar onde se deixa o que não se quer carregar, onde se renova o corpo, deve também ser santificado. Deve haver ordem, oração, consciência de que até ali Deus observa, restaura e atua. O uso do sal nesse contexto tem raízes no entendimento de sua capacidade de preservar e purificar. Em 2 Reis 2:21, Eliseu jogou sal em uma fonte danificada e disse: assim diz o Senhor, eu purifiquei estas águas, já não haverá nelas morte nem esterilidade. Essa fonte contaminada voltou a ser fonte de vida por um ato de obediência. Aplicar esse mesmo princípio no banheiro é declarar que cada ato de limpeza física será também uma oportunidade para lembrar a limpeza da alma, para declarar sanidade, para cortar cadeias, para renovar o pensamento. Porque o que se faz com intenção espiritual produz fruto duradouro. Romanos 12:1 nos exorta a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Não há lugar no corpo que fique fora desse chamado, nem espaço na casa que deva ficar excluído dessa consagração. O banheiro não é um lugar menor, é parte do entorno sagrado onde habita uma pessoa redimida pelo sangue de Cristo. Por isso deve ser ordenado, abençoado, protegido, e quando se coloca sal nesse lugar com reverência, está se declarando que também ali reina a pureza, que cada vez que a água toca a pele, se lembra da graça que limpou a alma, que cada ação realizada nesse lugar pode ser um ato de honra, quando feito com gratidão e consciência do pacto eterno. O coração do lar. O lar não é apenas uma soma de cômodos, é uma realidade espiritual que emana de seu centro, esse ponto invisível onde se cruzam as decisões, as emoções, a convivência e a fé.
O que muitos chamam de coração do lar, Deus vê como o lugar onde se manifesta a unidade ou a divisão, a paz ou o conflito, a honra ou a indiferença. E se há um espaço que precisa ser consagrado com intenção, é este. Não porque tenha paredes específicas, mas porque desde ali se irradiam os ambientes, se marcam os ritmos espirituais, se estabelece o tom que influencia tudo mais. Colocar sal nesse lugar não é apenas um ato simbólico. É uma declaração de que a atmosfera será governada pela presença de Deus, e não pelo caos que tantas vezes tenta se infiltrar. Desde o princípio, Deus desenhou a família como uma expressão de sua imagem. Não é casual que o inimigo tenha focado seus ataques na unidade do lar. Ele sabe que, se conseguir desordenar o coração da casa, tudo mais começa a se fragmentar. Por isso, a Escritura dá instruções claras sobre como viver em harmonia, como amar, como perdoar, como falar. Em Colossenses 3, 14 e 15, diz: "E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e que a paz de Cristo reine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um só corpo." Essa paz não é resultado de acordos humanos, mas fruto da presença de Deus governando desde o centro. Mas para que ele governe, é preciso convidá-lo. O sal, como sinal de aliança e pureza, atua como testemunha silenciosa dessa entrega. A Bíblia ensina que, onde 2 ou mais estão reunidos em seu nome, ali ele está no meio. Essa verdade não se limita a reuniões formais. Aplica-se ao lar, às conversas cotidianas, às refeições compartilhadas, aos silêncios respeitados, aos gestos de cuidado. Mas para que essa presença permaneça, o ambiente deve estar preparado. Não pode haver atmosfera de adoração onde reina o julgamento. Não pode haver unidade espiritual onde se permitiu o ressentimento. O sal, colocado com oração e propósito, representa o retorno à ordem de Deus. É um ato de restauração, de consagração, de alinhamento com o que o Criador sempre quis para o lar. O profeta Malaquias expressou que Deus busca não apenas casamentos, mas descendência para ele, e por isso exorta a não trair o pacto com a esposa da juventude. Essa visão ampla do lar como gerador de legado espiritual mostra que o coração do lar não é apenas um espaço emocional, mas um altar de onde se constrói uma história com propósito eterno. A divisão, quando se infiltra, não apenas rompe relações, também interrompe o fluir espiritual. Por isso o inimigo se interessa em semear mal-entendidos, endurecer corações, distorcer palavras. Mas quando o lar foi consagrado, quando se declarou que Deus é o centro, quando se colocou o sal como símbolo visível de fidelidade, então o inimigo perde território e a atmosfera se transforma. O livro de Provérbios afirma: "Com sabedoria se edificará a casa, e com prudência se firmará." Provérbios 24:3. Essa sabedoria não é teórica, expressa-se em cada escolha diária, em como se responde, em como se corrige, em como se protege o ambiente do lar. Colocar sal no coração do lar é afirmar essa edificação com discernimento, é fechar portas a toda contaminação emocional, espiritual ou relacional. É declarar que o amor de Deus não será apenas mencionado, mas vivido, que a unidade não será uma expectativa frágil, mas uma realidade construída sob princípios eternos. E que esse centro invisível, de onde se define o ritmo do lar, será, a partir de agora, um altar de adoração. Quando um lar é consagrado com fé, cada ato simples se torna uma semente de transformação. Colocar sal em pontos estratégicos da casa não é um ritual mecânico, nem uma tradição vazia. É uma manifestação de autoridade espiritual, uma maneira de tornar visível que toda a atmosfera familiar se rende ao senhorio de Deus. Mas a verdadeira obra começa depois, porque o sal não apenas marca um espaço, também ativa uma expectativa. Uma vez que você declarou que sua casa pertence ao Senhor, deve caminhar com a certeza de que sua presença não será uma visita ocasional, mas uma residência permanente. Não basta consagrar paredes, se o coração dos que nelas habitam permanece indiferente. O sal, posto com oração, estabelece um testemunho visível, mas o que realmente transforma o lar é a vida que flui de dentro. Por isso essa decisão requer coerência. Se você fez da sua casa um altar, então deve sustentar esse altar com obediência, com palavra viva, com adoração contínua. Não é uma ação que se repete por costume.
É um pacto que se honra com cada gesto cotidiano, com cada conversa, com cada pensamento que você escolhe ao despertar. O lar consagrado começa a mudar, não porque as circunstâncias externas se modificam de imediato, mas porque o ambiente espiritual é realinhado ao design do céu. E quando esse alinhamento ocorre, o que parecia impossível começa a se romper, o que estava estagnado começa a fluir, o que estava adormecido começa a despertar. Deus não passa por alto uma casa que o convidou sinceramente a habitar. Ele honra cada canto rendido, cada esquina consagrada, cada oração pronunciada com convicção. E quando isso acontece, já não é apenas a sua casa, é a casa dele. E onde ele habita, tudo começa a ser transformado desde a raiz. Under the trembling silver rain, you held my name like something rare. The sky was bruised with the winds of doubt, but you still touched my tangled hair. The handpan hum beneath the storm, echoed the truth you tried to hide, that even in the wildest winds, you wanted me there by your side. And every drop against our skin felt like a vow we whispered in. The world was loud but deep within, I heard your heart begin again. Burn ember lines through the storm, carving light where shadows sway. No thunder could tear us apart when your voice kept calling my name. We held fire close to our ribs, even when the night raged on. Cause a love like ours doesn't drown, it rises blazing strong. Your breath was warmth in freezing winds, a secret oath the night revealed. The storm kept circling overhead, but still our broken pieces healed. The handpans ringing soft and low carried the pulse that matched your own. I never knew that in the storm two wandering souls could feel like home. And though the skies were cracking wide, your truth still poured on every side. I felt your fears, but still I tried to be the calm where you could hide. We burned ember lines through the storm, carving light where shadows swayed. No thunder could tear us apart when your voice kept calling my name. We held fire close to our ribs, even when the night raged on. Cause a love like ours doesn't drown, it rises blazing strong. Handpan echoes weaving slow, lighting past the dark won't show. If ever storms return again, I'll meet them all and still hold your hand. Cause every flicker in your eyes rewrites the fear the night